Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço para Tati, do grupo do estudo do Vem Segue Lá, que o Lucas Guerreiro criou, tá bom? A respeito da mensagem de ontem sobre compartilhar o Evangelho. Ela compartilhou aquela parte que diz: qual formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas. Ela falou sobre alçar as nossas vozes e compartilhar o Evangelho. Que isso não significa estar num ônibus, né, cheio de gente ali e a gente gritar em voz alta para todos ouvir, mas também uma das maneiras que ela interpretou de fazer isso é compartilhar o evangelho por meio da mídia, por meio aí de compartilhar mensagens para outras pessoas nos grupos de WhatsApp, assim por diante. Eu gostei muito da interpretação dela. E também tem a Maria Imaculada, né? Eu estava acompanhando a live do Evangelho em Perspectiva. Eu não acompanhei online porque eu estava corrido, mas toda terça-feira, né, às 20h30, tem uma live do Evangelho em Perspectiva que faz o estudo do Vem Segue. Convido todos vocês a participar desse canal aí, ele é maravilhoso. Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, é só vocês clicar e se inscrever lá no canal. Se vocês não conseguirem acompanhar a live, que é toda terça às 20h30, vocês podem assistir depois, que foi o que eu fiz. E eu achei muito interessante o que a Maria Imaculada fez, né? Ela colocou um comentário lá na live e eles leram ao vivo lá. A irmã Imaculada, ela prestou um testemunho de como é bom também esse canal aqui e como ela aprende nesse canal. Então, uma das maneiras, né? Se você aprende coisas nesse canal aqui sobre o Evangelho, uma das maneiras de você compartilhar a mensagem é divulgar em outros canais, né? Como a Maria Imaculada fez. Um forte abraço para você, Maria Imaculada. Então, quando vocês estiverem assistindo aí lá no central do livro de Mórmon, né? O irmão Marcos, o Verso Martins, ele sempre fala: acompanhem outros canais, tudo. Aproveita lá e presta um testemunho da aula que a gente faz aqui também, tá bom? Então eu indico aí o canal do Lucas Guerreiro, Evangelho em Perspectiva, o central do livro de Mórmon também, um canal excelente aí, tá bom? Então vamos divulgar uns aos outros aí. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Isaías capítulo 53, que eu vou compartilhar, tá bom? Mas eu vou pegar dois versículos lá no capítulo 52, porque eu quero falar com vocês sobre o servo sofredor, que é citado aqui no capítulo 53. Vou começar o estudo hoje, mas não vou terminar hoje, tá bom? Não vou fazer com tanta pressa, então eu vou dividir ele em algumas partes. Hoje eu acho que eu vou só até o versículo 4. Aí amanhã eu continuo essa parte aqui porque é muito rico. Na verdade, no começo da semana eu estava planejando um capítulo por mês, por dia aqui, para nós estudarmos aí quase toda a sessão, né, da designação. Porém, né, tem capítulo que tem que ter um pouco mais de atenção e esse capítulo é o capítulo 53. Mas falando sobre esse servo sofredor aqui, os judeus interpretam aqui como sendo Israel, tá bom? A casa de Israel. E também tá bom? Não está errada a interpretação. Porém, eu não vou usar muito a interpretação de sendo a casa de Israel esse servo sofredor, tá bom? Tem outras interpretações também que também estão corretas, que são os profetas do Senhor, servos do Senhor. Inclusive nós, nos últimos dias, também somos chamados de servo sofredor quando a gente é afligido por alguma coisa por conta de compartilhar o evangelho, as coisas que nós passamos também, tá bom? Perseguições e assim por diante, né? Então se refere ao profeta Isaías, ao profeta Joseph Smith, né? Muitas coisas que acontecem aí, tá bom? Então vamos começar aqui a falar sobre esse servo sofredor, aqui no capítulo 52, o versículo 13 e o versículo 14. O versículo 13 diz assim: eis que meu servo procederá com prudência e será exaltado e elevado, muito sublime. Bom, essa parte aqui do versículo 13, ela fala mais sobre o milênio, né? E esse servo aqui que ele fala é o próprio Salvador Jesus Cristo. Então aqui é o pai falando ao filho, falando do seu filho que seria o servo aqui, tá bom? E que ele seria obediente em todas as coisas, tá bom? Por isso ele seria exaltado, tem esse significado. O versículo 14 do capítulo 52 diz assim: como pasmaram muitos à vista de ti, pois o seu aspecto estava tão desfigurado,
mais do que todos os outros qualquer, e a sua aparência mais do que os outros filhos dos homens. Então, aqui, né, quando diz, como pasmaram muito à vista de ti, quando viram o próprio Salvador, né, todo desfigurado, porque apanhou, foi chicoteado, todo maltratado, noites mal dormidas ali, por causa de torturação que ele sofreu, tá bom? Então, quando viram ele nesse estado, pasmaram, né? Até mesmo os que acreditavam nele, dizendo que ele é o Cristo. Porque pasmaram, o próprio Deus sofrendo essas afrontas, né? E isso tem muita dificuldade entre os judeus. Por isso eles não aceitam esse servo sofredor aqui como sendo o Messias, tá bom? Mas tem várias outras escrituras que mostram que esse servo sofredor também é o Messias, que é a interpretação que eu estou trazendo aqui, mas tem outras, né? Que significa os profetas, como eu falei, que significa a própria casa de Israel, né? Mas nós temos que observar muito quando a escritura está falando no singular, no plural, para nós entendermos melhor o texto assim e aplicar ele corretamente, tá bom? Outra coisa aqui no versículo 14, também aqui que eu anotei, é que Cristo ele é o melhor exemplo, né, de servo fiel e que ele foi obediente em todas as coisas. E o resto aqui eu já acabei falando, né, que esse servo sofredor também são profetas. Inclusive o profeta Joseph Smith, em uma certa ocasião, né, um homem, né, para feri-lo com as suas unhas, feriu a testa de Joseph Smith ali. E a partir dessa data, né, que ele foi ferido na testa ali, criou uma cicatriz, né, por causa da unha desse homem. Então ele Joseph Smith começou então a pentear o cabelo para frente ali, para tampar essa cicatriz também, né? Então os profetas de Deus também são esses servos sofredores, e nós também, quando sofremos afronta por causa do evangelho de Jesus Cristo. Vamos aqui para o capítulo 53, versículo 1, que eu vou compartilhar. Mas antes de falar aqui sobre o capítulo 53, ler o versículo 1, falar algumas coisas aqui sobre esse capítulo, né? Esse capítulo 53 aqui, ele é o mais citado dentro do Novo Testamento, tá bom? Ele é citado cerca aí de 10 vezes dentro aí dos apóstolos, citando esse Isaías 53. Todos eles fazendo menção, né, sobre o Messias, sobre sendo Jesus Cristo, o cumprimento da profecia aqui. Tá bom? Para entendermos melhor, sempre bom a gente pegar e aplicar algo como nós chamamos PhD, ou seja, PhD significa para quem está falando, né? Panorama histórico doutrinário, fazer um contexto histórico para aplicar as escrituras, então a gente passa a entender mais. Bom, vamos lá, aqui o versículo 1 diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Bom, então aqui são duas perguntas que o profeta Isaías faz, né? A quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Bom, aqui tem uma aplicação sobre essa escritura aqui no Novo Testamento, em João capítulo 12, versículo 37 e 38, que diz assim: ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: o Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Bom, aqui, essas duas frases aqui citadas por Isaías e que está aqui em João também, né, citado, quando diz aqui, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Essas duas frases significam o quê? O braço do Senhor é os milagres, né? É a manifestação do poder de Deus. E aqui fala sobre dar crédito, né, à pregação. Uma coisa é ligada com a outra. Essas duas frases estão ligadas, porque seria o equivalente a ter fé para que acontecessem os milagres. E nós vemos no Novo Testamento que mesmo o Senhor dando muitos sinais e maravilhas, várias curas que ele fez ali, né? Curas incontáveis que ele fez ali, curou cegos, leprosos, né? E mesmo com tantos sinais, ainda assim negaram, não deram crédito à pregação de Jesus Cristo. Então, nessas duas frases a gente deve ver que elas devem andar juntas, ou seja, o milagre ele deve anteceder a fé. Primeiro nós devemos ter fé para depois acontecer os milagres.
Ver os milagres em si não transforma a pessoa, não traz a pessoa para a fé, que é a experiência aqui que os judeus tiveram, né? Muitos sinais eles tiveram, porém não acreditaram em Jesus Cristo. Então tem esse significado aqui que João ele trouxe aqui, né? Em João 12, 37 e 38. Também, lá em Éter, capítulo 12, versículo 6, Moroni explicando sobre a fé, ele fala, né? Sobre isso. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebereis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Então, mais uma vez ensinando, a fé antecede o milagre, ou seja, Deus, ele não vem de milagre fiado. Primeiro a gente tem que crer nele, para que nós possamos receber essas bênçãos. E a gente vê que quando o processo é ao contrário, isso não produz fé, conforme está lá no que Isaías falou, né? Quem creu na nossa pregação? Primeiro nós devemos crer, para depois o braço do Senhor se manifestar a nós, tá bom? E eu separei aqui também o que Paulo citou a respeito disso lá em Romanos 10, versículo 16. Ele diz assim: Paulo também cita esse versículo, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ambas as citações testificam que a fé precede as bênçãos, as revelações ou a cura, né? Então, falando exatamente lá o que o profeta Isaías acabou de dizer lá no versículo 1. E aqui eu tenho também, deixa eu ver, eu acho que eu tinha uma citação que eu marquei aqui para compartilhar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Bom, a citação aqui. A citação aqui é do Bruce R. McConkie. Ele ensinou o seguinte: ele faz uma analogia das pessoas que não acreditaram em Cristo naquela época. Se Cristo tivesse vindo nessa época, quantos acreditariam? E aí ele faz essa analogia com o evangelho restaurado. Nós temos o evangelho restaurado hoje em dia, ele é pregado. E quem dá crédito a essa pregação? Né? Assim como não deram crédito à pregação de Cristo naquela época, quem não daria atenção naquela época também não vai dar atenção nessa época sobre o evangelho restaurado. Olha só essa citação aqui do Bruce R. McConkie, tá bom? Ele diz assim, ó: quem dará crédito a nossas palavras? Quem ouvirá a nossa mensagem? Ele está falando da mensagem da restauração, né? Quem honrará o nome de Joseph Smith e aceitará o evangelho restaurado através de sua instrumentabilidade? Respondendo às mesmas pessoas que teriam acreditado nas palavras do Senhor Jesus nos tempos dos apóstolos e profetas, que estivessem vivos naquela época. Se crerdes nas palavras de Joseph Smith, tereis crido no que Cristo, né, no que Jesus e os antigos falaram. Se rejeitardes as palavras de Joseph Smith, tereis rejeitado igualmente a Pedro, Paulo e a sua mensagem. Se aceitais os profetas que vos enviam o Senhor hoje, que o Senhor enviou hoje, aceitareis igualmente o que o Senhor enviou antes. Se rejeitais o evangelho restaurado, encontrareis falhas e encontrareis falha no plano de salvação ensinado pelo que Deus enviou nesses últimos dias. Terei rejeitado do mesmo modo os ensinamentos dos profetas e apóstolos na antiguidade. Então ele faz essa analogia, né? Que assim como o evangelho ele é recusado pelas pessoas aqui, essas mesmas pessoas, se vivesse na época de Cristo, também recusaria quando lhe fosse anunciado ali que Jesus Cristo ele era o Salvador do mundo. Eu gostei dessa citação aqui, estou deixando ela aí na descrição do vídeo aí no YouTube, tá bom? Continuando aqui, nós temos aqui o versículo 2 de Isaías, tá bom? Isaías 53, versículo 2, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de terra seca, e não tinha forma nem formosura, e olhando para ele, nada víamos em sua aparência para o que desejássemos. Essa parte aqui, né, que falando sobre
nada víamos em sua aparência para o que desejássemos, o significado dela em hebraico, não havia boa aparência nele para o que desejava, o significado não era por sua aparência, ou seja, não era por causa que Jesus Cristo era feio ou coisa assim, né? Não é essa a interpretação que nós temos. Aqui essa escritura fala que não é por causa da aparência, mas fala mais sobre a nacionalidade de Jesus Cristo, né? Os comentários que eu peguei aqui diz assim, ó: a sociedade em que ele seria criado negalaria a ele honras do mundo, e ele não seria criado numa cultura em que o capacitaria espiritualmente, né? Então nós temos até lá em João capítulo 1, versículo 46, quando Filipe, né, ele vai apresentar a Natanael, nós encontramos o Messias, né, de quem Moisés havia falado na lei. E essa foi a resposta de Natanael, né, dizendo assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê, né? Então eles desprezavam o lugar onde Jesus Cristo nasceu, tá bom? Então, nenhum profeta vai vir de Nazaré, ele era um lugar desprezado. E aí então, quando Jesus Cristo vem de lá, eles não dão crédito, né? Por causa que Jesus Cristo veio dessa parte ali, dessa terra também, tá bom? Então tem esse significado aqui. O versículo 3 também vou compartilhar com vocês para finalizar a mensagem aqui de hoje. Aí amanhã a gente continua no versículo 4. O versículo 3 diz assim: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em paciência, em padecimentos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Bom, esse versículo também é anunciado em outras partes das Escrituras. Por exemplo, Abinadi, né, também falou lá em Mosias, capítulo 15, versículo 1, falando a respeito desse versículo, ele diz assim, ó: e assim a carne, tornando-se sujeita ao espírito, ou o filho ao pai, sendo um Deus, sofre tentações e não acede a elas, mas sujeita-as a ser escarnecido e açoitado, expulso e rejeitado por seu povo. Então, aqui quando está falando que ele seria rejeitado entre os homens, sofreria dores, né, Abinadi ele acaba falando aqui que ele passa todas essas coisas na carne, todas essas tentações, mas ele não cede a essas tentações, dando a menção aqui que o Cristo ele venceu a carne, né? Muitas vezes nas escrituras a carne é sinal de o homem natural. Então a gente consegue ver aqui que o espírito, né, de Cristo, né, ele sobrepuja a carne. Nós também, o nosso corpo ele tem desejos, né? Por isso que fala o homem natural. Tem desejos e nós temos que fazer com que o nosso espírito domine a nossa carne. Não podemos seguir os nossos desejos, mas sim fazer a vontade de Deus, a vontade do espírito, tá bom? Então tem esse significado aqui. Também aqui diz aqui, ó: portanto, como vos disse, necessário é que Cristo venha aos judeus. Aqui quem está falando aqui é Jacó, né? Aqui está falando por que ele foi rejeitado, por que ele nasceu entre os judeus. Então diz aqui, portanto, como vos disse, é necessário que Cristo venha aos judeus, que são a parte mais iníqua do mundo, e eles crucificarão, pois assim deseja o vosso Deus, que nenhuma outra nação na terra crucificaria o seu Deus. Bom, então aqui ele fala que por causa das artimanhas sacerdotais que existia na época em Jerusalém, Cristo nasceu ali, porque eles rejeitariam Jesus Cristo e assim também cumpriria o plano, né, de que Cristo seria crucificado, tá bom? Então, ele nasceu nessa parte justamente para isso também, tá bom? Então, finalizando aqui, vou finalizar com um ensinamento aqui do W. Hunter, né? Ele ensinou aqui: mas Jesus não foi poupado de sofrimentos, de dor, angústia, bofetadas de Satanás, línguas aguda, e não é capaz de descrever, não somos capazes de descrever o que ele carregou, né? O fardo que ele carregou, como também
não temos o discernimento para entender o que o profeta Isaías está descrevendo como dores, né? Então, estou falando aqui, por mais que o profeta Isaías ele esteja se esforçando aqui para descrever sobre essas dores, esses escárnio que Jesus Cristo está falando, a mente humana ela não é capaz de entender essa expiação, esse sacrifício que Deus ele fez por nós, tá bom? Então tem esse significado aqui e é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, falando sobre o servo sofredor que é Jesus Cristo. Amanhã a gente continua aqui pelo versículo 4 em diante. Eu deixo essa mensagem hoje com vocês, dizendo que Cristo, ele é esse servo sofredor. E que ele passou todas essas coisas por nós, para nos livrar da morte física e da morte espiritual, que é o pecado. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.